Bom dia, ouvintes da Rádio Recreio, o programa Conexão Dilminha, tá? Conexão Dilminha. Hoje nós temos aqui a entrevista da professora Nayara. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Pois hoje nós vamos trazer aí um tema, não é? O tema aí é socioambiental, mudanças climáticas e aquecimento global, não é isso, Nayara? Isso, exatamente, Caio. Me explica aí como é que funciona, porque assim, eu ouvi falar isso desde o final dos anos 2000, início dos anos 2000, sobre esse assunto. Explane melhor sobre esse assunto aqui pra gente e pros nossos ouvintes. Pronto. Vocês devem já ter notado, né, que o clima ultimamente, nos últimos anos, ele está meio estranho. Meio louco, né? Isso. Mais calor, mais seco, chuva que às vezes vem com tudo e outros que mal parecem, né? São poucas. Pois é. Tudo isso tem a ver com o aquecimento global, que é quando justamente a Terra esquenta cada vez mais por causa da poluição e outros fatores, né, que vão interferir na nossa atmosfera. Por exemplo, vão ser os gases, né, que vêm muitas vezes devido aos carros, né, outros ocasionados devido ao desmatamento. E esses gases formam uma camada que prende o calor do Sol e o planeta vai ficando cada vez mais quente. Mas e aí, o nosso local, né? Por exemplo, o nosso estado, como é que fica? Aqui, o efeito disso tudo é ainda muito mais visível. Como o clima aqui é mais quente, a gente faz parte do semiárido, qualquer mudança desses padrões, né? Por exemplo, das chuvas, pode afetar as nossas vidas. Menos chuva significa menos água e, consequentemente, para as pessoas que bebem, né, consomem, e para os rios e reservatórios que abastecem as cidades, a gente vai ter um declínio, né, vai ter uma redução dessa capacidade, que vai interferir também na agricultura e dos agricultores que dependem dela. Mas não é só isso. Esse clima mais seco e imprevisível afeta a nossa vegetação e principalmente a nossa biodiversidade, que já são adaptados ao calor. Isso coloca mais espécies em riscos e algumas podem até desaparecer devido a todas essas mudanças, né, que vêm ocorrendo. Então, o que a gente pode fazer, né, nós como cidadãos, para poder diminuir esses efeitos das mudanças? Pequenas atitudes já ajudam, como economizar água e energia, separar o lixo e até mesmo plantar árvores no nosso ambiente. E também cobrar mudanças maiores, porque se todo mundo fizer sua parte, podemos cuidar melhor do nosso ambiente. Lembrando, né, pessoal, depende das nossas escolhas diárias para poder melhorar o nosso ambiente. E também, assim, falando também, Nayara, sobre essa questão do aquecimento global, o efeito estufa ela também está conectado com isso, né? Porque assim, os gases vai fazendo tipo uma camada, a temperatura entra na Terra, mas não consegue sair. É mais ou menos parecido assim, não é? Isso, exatamente, a consequência. E deixando tudo desequilibrado. Exatamente. O pessoal pensa que assim, eles acham que aquecimento global é quando fica só quente. Mas é a desordem que tem lugares que vai ficar frio demais, não é assim? Isso. E tem locais que vai ficar quente demais, não é assim? Exatamente, vai por esse desequilíbrio, não é Isso. normal. E assim, tem locais, por exemplo, no nosso país, o Brasil, nós temos um clima, digamos assim, meio que privilegiado em relação a outros lugares, né? Nós tivemos há pouco tempo agora, nos Estados Unidos, que teve aquele furacão, né? Que teve agora, passou assim, bem pertinho ali, em Orlando, se eu não estou enganado. Teve um local lá dos Estados Unidos que passou, e nós não temos, né, esse tipo de furacão aqui no nosso país. Mas com tanto desequilíbrio que está acontecendo no planeta, pode acontecer, não é? Pode chegar a acontecer, ninguém sabe, porque está tão louco esse clima, não é? Por conta desse aquecimento global, e depende da gente, depende da gente como cidadão, depende de nós educar os nossos alunos, educar os nossos filhos, para que eles possam cuidar cada vez mais do nosso planeta, não é assim? Isso, exatamente. São atitudes diárias, né? Por exemplo, como eu citei, né? Desde plantar uma árvore, de você ter um cuidado quanto ao descarte do lixo,
e outros fatores que vai influenciar nisso. Exatamente. E assim, é muito importante nós compreendermos que o planeta, ele depende daquela nossa educação em cuidar dele. Sim. Porque assim, se a gente for, mas é só é só o meu carro, eu vou andar de carro porque eu prefiro andar de ônibus, ou vou fazer queimadas, né? Essas queimadas também influenciam demais. E principalmente aqui no Brasil, que essas queimadas que aconteceram influenciaram até na questão das chuvas, não é? Exatamente. Que as chuvas em alguns locais não vão cair ou não caíram por conta dessas queimadas que aconteceram aqui no Brasil, não foi assim? Isso, exatamente. A gente até sentiu isso de perto, né? No tempo que ficou nublado, né? Os gases vieram até aqui. Para você ver que um determinado local do nosso país influenciou nos demais. Isso, ali teve aquelas queimadas na Amazônia e a gente teve um reflexo aqui. Exatamente. Que assim, a fumaça veio bater no Ceará. Nós aqui em Irauçuba, nós vimos esses reflexos, né, do local com a paisagem bem cinzenta por conta dessa fumaça, né? Assim? Exatamente. E infelizmente isso vai afetando cada vez mais, né, a questão das chuvas, a questão do clima. Uns locais vão ficar frio demais, outros vão ficar quente demais e isso é o que acontece por conta desse desequilíbrio, não é assim? Exatamente. Nós temos os biomas, né, do nosso país, e os biomas por si só eles têm característica, né, do nosso aqui. Tem o período de chuva, tem o período de seca, e aí essas mudanças climáticas vão interferir nesse bioma, né, nesse ambiente, consequentemente, ocorrendo essas alterações vai influenciar na fauna e na flora, né, e nós seres humanos também vamos... E infelizmente isso vai afetar cada um de nós, né? Então essas mudanças que acontecem no nosso planeta é mais por causa do homem. Exatamente. Mas é por causa do homem, né? Tudo que acontece, essas mudanças, então, se a gente tiver a consciência de cuidar do nosso planeta, com certeza nós teremos uma natureza mais favorável para a gente, não é assim? Exatamente, cara. Então, Nayara, muito obrigado, né, por você participar aqui com a gente na Conexão Dilminha, né? E sempre fique à vontade para poder vir aqui conversar com a gente, tá bom? Tá certo. Eu que agradeço, viu, Caio, fazer parte desse projeto. É isso aí! 11h19 aqui em Irauçuba, Conexão Dilminha!